Fala pessoal, hoje vamos falar sobre as principais dúvidas no uso da massa polimérica. Então vamos passar em tudo que vocês sempre mandam pra gente aqui na rede social, nos nossos canais de comunicação, tentar passar os principais pontos sobre o produto. Eu tenho certeza que você vai sair daqui tranquilo, que você pode usar massa em toda a sua obra. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês são as nossas embalagens, né? Como que a gente manda o produto, como que ele chega para você. Então nós temos três opções de embalagem: a nossa barrica de 30 kg, a bisnaga de 3 kg e um saco de 6 kg. A bisnaga de 3 kg, ela também é enviada em barricas como essa, com 10 bisnagas, e o saco também vai em barricas com 5 sacos. Então a gente sempre manda a embalagem de 30 kg cada uma. E cada uma tem a sua particularidade, né, a sua aplicação. A bisnaga, ela é a mais prática, né, já está bem pronta para uso, é um peso bom, fácil de trabalhar e ela é muito fácil. Só cortar aqui na pontinha dela, já tem a marcação de onde cortar, você corta e faz a aplicação do produto. O saco de 6 kg, ele é um intermediário, ele é um pouco mais pesado que a bisnaga, né? Mas ele também permite você cortar ele e aplicar o produto sem problemas. O saco de 6 kg, você pode também, se quiser, transferir para um aplicador e a partir do aplicador você fazer a aplicação do produto. O saco, às vezes, por ser 6 kg, dependendo da altura que você está aplicando, pode ficar um pouco pesado. Então, vale a pena cogitar essa transferência do saco para um aplicador. E a barrica, que é a nossa embalagem mais vendida e também a mais econômica, ela tem uma diferençazinha em relação às outras que você tem que transferir necessariamente com o aplicador. Então eu vou abrir ela para você ver. Com durex, é só tirar. E dentro da barrica já vem um aplicador de plástico. Então o produto já vem selado e fechado. É só transferir uma colher de pedreiro ou alguma espátula ou algo que for, transferir aqui para o aplicador e você vai aplicar o produto. Então ele é bem fácil também. E depois que usar todas essas embalagens, depois que você utilizar, se não gastou o material até o final, você precisa fechar e evitar que o material fique em contato com o ar. Então a massa polimérica, ela seca em contato com o ar, seca de fora para dentro. Então se a gente deixar isso daqui aberto, vai secar por cima e você vai perder uma certa quantidade de material. Então sempre que usar, você pega e fecha, pode armazenar, lava bem o aplicador depois que usar. Recomendo sempre deixar guardadinho dentro, para você não perder, e você pode tampar e deixar armazenado. Se você fizer esse processo com todas as embalagens, você consegue manter ela por muito tempo e até chegar na validade de 1 ano sem nenhum problema. E lembrando que o Beton é a fábrica, né? Então esses produtos são fabricados por nós, e apesar de ser fábrica, você pode comprar uma quantidade pequena com a gente. Temos a nossa loja online, nossos canais online. Se você quiser comprar apenas um bisnaga, você consegue, e a gente vai mandar diretamente para você. Ou você tem uma obra maior, que é uma carga inteira de massa, 30 toneladas de produto, você também consegue comprar, a gente vai mandar diretamente para sua obra. E falando em quais lugares você pode aplicar o produto, né? A gente já falou que é em alvenaria de vedação, sem função estrutural, mas a gente sempre recebe perguntas assim: eu posso aplicar em tijolo, posso aplicar em bloco? E eu até deixei algumas aqui opções para mostrar em quais que você pode usar, né? Então você pode usar em bloco de concreto, pode usar em bloco cerâmico, pode usar em tijolo, tijolo baiano, tijolo ecológico, bloco de concreto autoclavado. Então todas as opções que você tiver para fazer uma alvenaria de vedação, você consegue usar sem problema nenhum. O que vai mudar de um bloco para o outro é só onde você vai aplicar, mas é sempre o mesmo critério: aplicar os cordões na parte superior do bloco. Isso é bem simples. Eu vou mostrar agora como que faz a aplicação do produto. O processo que eu vou mostrar vale, né, para as 3 embalagens e vai valer para praticamente todos os tipos de blocos e tijolos, e você vai ver que é sempre muito simples. Então, a primeira coisa é onde cortar, né? Na bisnaga, a gente tem a marcação corte aqui, então é um cortezinho bem que está marcado na embalagem já, mas na barrica, o aplicador que vem não tem. Então o macete que eu vou te passar é sempre o seguinte: quando você pegar a bisnaga, vai encher de argamassa, sempre considera mais ou menos um dedo, e nesse corte de um dedo você já tem a distância certinha para você cortar e ficar um cordão bem bom de aplicação. Pegar uma tesoura, fazer o corte nessa distância de um dedo e fazer o corte com a tesoura exatamente aqui. Beleza, já estamos com o produto com a embalagem cortada. Então a aplicação, vamos ver que é muito simples. Quando a gente está segurando os dois atrás, a mão aqui atrás e na frente, a massa sai bem fácil e tranquila. E como é que você tem que fazer? A gente sempre vai buscar
um cordão de aproximadamente 1 centímetro e a gente sempre vai passar nessa lateral aqui do tijolo. Recomendo não aplicar muito na beirada, porque senão quando você assentar a massa vai cair para fora, então não faz muito sentido. E também não passar uma só no meio ou passar todo trançando aqui a massa, que não faz sentido nenhum. Só passar esses 2 cordões já vai dar a resistência que você precisa e a estabilidade que você precisa da tua alvenaria. E daí um ponto muito importante nessa aplicação é o cordão, a gente tem que controlar ele pela mão aqui da aplicação. Então o mesmo buraquinho que eu fiz aqui, eu posso fazer tanto um cordão muito grosso, né? Tô gastando bastante massa. Ou posso fazer um cordão muito fininho, que também não é o que a gente quer. A gente quer que seja um cordão uniforme com aproximadamente 1 centímetro de espessura. Se a gente gastar muita massa assim, podemos ter 2 problemas. Um é o material demorar muito para secar. Ele vai ficar muito material e você vai gastar muito mais material do que precisa. Vai ficar mais caro a tua obra e a gente não quer isso. Passar muito menos, temos outros problemas. Talvez não dê a aderência que a gente precisa na colagem dos tijolos. Podemos ficar com pontos com pouca argamassa e a tua parede pode ficar frágil, pode não dar a resistência que a gente precisa. Então, aplicar a quantidade certa é fundamental. Então, seguindo aqui a aplicação, como sempre, aperta aqui na parte de trás e na frente junto e vai fazendo um cordão de aproximadamente 1 centímetro. Feito isso, a gente pode seguir com a colagem dos outros tijolos. E sempre é importante, né, que o tijolo aqui ele esteja, como está aqui, seco, limpo, sem sujeira, sem graxas, sem nada, para você fazer a aplicação. Feito o assentamento do tijolo, a gente tem ainda aí que esperar o tempo de secagem naturalmente. Após assentado o tijolo, em até 30 minutos já começa a secagem do produto bem boa, ela já fica bem firme, parede, e é para você conseguir continuar a sua alvenaria tranquilamente. Claro, você não precisa assentar esperar 30 minutos e assentar outro. À medida que você vai fazendo, o produto vai secando e você pode seguir com a tua parede até o final. O tempo total de cura do produto é de 72 horas e esse tempo vai variar para mais ou para menos de acordo com as condições climáticas. Então, se a gente tiver com um tempo muito úmido, muito chuvoso, com tijolos e blocos muito úmidos, molhados, esse tempo pode chegar até 72 horas. Se a gente tiver num clima seco, quente, com sol, parede pegando calor, então em um dia o produto já secou e vai funcionar super tranquilo para você. Um detalhe importante, quando a gente aplica a massa, que a gente tem um tempo de trabalho com ela para você assentar o tijolo. Então você tem até 10 minutos para você assentar. A gente não quer que o material fique muito tempo exposto e secando antes de você assentar o teu tijolo. E quando a gente assentou, igual a gente fez aqui, a gente consegue ver claramente como a junta fica fina, né? Então o material fica com uma junta fina e mesmo ficando com essa junta fina, ela não vai te dar uma patologia na parede, porque o produto é pensado para isso. Então o produto é feito à base de resinas acrílicas, que mesmo com essa finura, ele vai dar uma rigidez adequada e uma deformação adequada para a tua parede, para você ter uma alvenaria de vedação. Então a massa vai permitir que a parede trabalhe mesmo com uma junta fina, algo que você não consegue fazer com uma argamassa convencional à base de cimento. Ela não vai permitir, com uma junta tão fina, ter uma alvenaria trabalhando como a gente precisa. E como a junta fica fina, um dos pontos mais importantes que você tem que considerar é a qualidade do teu tijolo e do teu bloco. Então, se a gente estiver trabalhando com tijolos e blocos muito irregulares, você vai ter um problema na hora de ajustar teu nivelamento, teu prumo, e isso vai atrapalhar o teu processo. Então, todos os benefícios que a gente fala do produto, de velocidade, produtividade, limpeza, tempo de execução, vai ser muito prejudicado se você estiver usando um tijolo ou um bloco de baixa qualidade. Uma das dúvidas mais frequentes que a gente recebe é como fazer a amarração e a ancoragem quando a gente está usando uma massa polimérica como a nossa. Então aqui, a amarração na alvenaria, a gente vai fazer, a recomendação é sempre fazer igual eu estou fazendo aqui, né? Vai fazendo transpassado a posição dos tijolos, que ele vai dar uma sustentação melhor na tua parede. Se a gente fizer tudo um sobre o outro, a amarração não vai ficar legal, principalmente porque com a massa polimérica a gente não precisa passar a massa na vertical. Então, é importante que essa amarração seja assim, né, como eu estou fazendo aqui. Quando a gente tem mais de uma parede, né, a gente tem que fazer um encontro de 2 paredes, a gente tem algumas opções. Uma das primeiras opções é, se a gente estivesse vindo com uma parede aqui, a gente pode deixar uma espera de um tijolo aqui, né, que vai fazer a união com a outra parede que vai estar vindo aqui, por exemplo. Mas a massa polimérica, diferente de uma argamassa cimentícia, ela tem uma vantagem que é, ela tem a resistência e o poder de ancoragem da gente fazer uma ancoragem de topo diretamente aqui na parede. Para isso, a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai pegar essa parte aqui da vertical do tijolo ou do bloco que você estiver usando e vamos passar massa aqui também. Então, vamos passar aqui em todos os buracos aqui,
e a gente vai fazer a ancoragem aqui nessa parte, né? Então, a gente vem com a massa, faz o encontro aqui na parede. Essa união a gente consegue fazer tanto em parede, né? Então aqui é uma parede de tijolo, com uma outra parede de tijolo vai saindo aqui, como a gente conseguiria fazer também numa coluna. Então se a gente tivesse uma coluna aqui, a gente faz essa ancoragem. Desculpa, audiência. Ao fazer essa ancoragem, tem detalhes muito importantes que devem ser seguidos. Essa superfície aqui que a gente vai fazer a ancoragem tem que também estar limpa, sem graxa, sem desmoldante, né? Se for uma coluna, sem nada que interfira esse encabeçamento aqui. Esse tijolo que a gente colocou aqui, a gente tem que garantir, né, que ele esteja o máximo colado possível para que a massa consiga trabalhar. Então a massa tem que ter essa ponte de aderência muito boa. O que acontece muito, que quem estiver trabalhando tem que tomar cuidado, às vezes a construtora, o empreiteiro, ele quer deixar sempre o pedaço que está faltando da parede, o encontrozinho, o meio tijolo, encostado aqui na coluna. Como a gente não consegue preencher tanto com massa, porque a massa polimérica tem que ficar uma junta fina para ela secar, a gente sempre recomenda que comece o primeiro tijolo ancorando na parede, seja o tijolo inteiro ou meio tijolo, para a gente fazer a amarração, e dali para frente você segue a tua parede até a outra coluna, vai se encontrar, vai vir de frente uma das outras. Então vai ter duas colunas, a gente vai fazer a parede começando delas e fechando no meio. Como a gente fala dos benefícios do produto e do uso dele, uma dúvida que sempre vem é quanto que rende, né, o produto e quanto você consegue construir com uma barrica ou uma bisnaga. Então o rendimento médio desse produto, ou o consumo médio, melhor dizendo, é de 1,5 a 2 kg por metro quadrado de alvenaria. Uma média bem, considera 2 kg por metro quadrado. Então uma barrica dessa vai fazer ali 15 metros quadrados de parede, uma bisnaga de 3 kg vai fazer 1,5 m de parede. Então esse é um consumo bem adequado para a maioria dos tijolos e blocos. A grande diferença que vai ser quanto mais alto o tijolo ou o bloco, melhor o rendimento, porque você tem mais fiadas de argamassa. Se a gente estiver usando um tijolo muito pequeno ou deitado, o teu consumo pode subir, pode chegar ali a 3 kg por metro quadrado, 3,5 kg. Ou se estiver usando um bloco grande, como um bloco de concreto autoclavado, você consegue rendimentos muito bons de 1,2 kg a 1,5 kg por metro quadrado, e você vai gastar muito menos massa por parede, né? Isso tudo que eu estou falando, né, todas essas dúvidas, elas são baseadas em normas e ensaios que a Ubeton faz, ensaios e normas que estão aprovadas na BNT. Então, para massa polimérica, a principal norma é a 16590. É uma norma desde 2017, estamos completando já 10 anos de norma, e que ela rege todos os parâmetros que os fabricantes devem atender para o produto poder ser utilizado em obras. Então essa norma permite que o produto seja usado em obras financiadas pela Caixa, por exemplo, em obras do programa Minha Casa Minha Vida, em obras que são financiadas por outros bancos, e ela mostra para o consumidor tudo que um fabricante precisa apresentar para ele. Então, se você quiser, ao utilizar a massa da Ubeton, Fernando, quero as normas, quero ver se vocês atendem as normas, é o direito do consumidor pedir, e a gente tem todos os ensaios do produto na norma da Ubeton, né, na norma 16590, e também em outras normas, outros ensaios que comprovam a qualidade do produto e que não vai deixar você na mão, e você pode usar no teu projeto com enorme tranquilidade. E para fechar esse vídeo, eu quero falar onde você não pode usar o produto, porque a gente vive num país onde as pessoas são inventivas, então elas querem usar o produto pela sua praticidade, pela facilidade em várias situações, né? Então é importante falar onde você não pode usar. Um dos principais pontos que pedem pra gente é se pode usar em assentamento de porcelanato, pisos, e a gente não recomenda, né? A aplicação em porcelanato depende de uma trabalhabilidade diferente da argamassa, um tempo de secagem diferente, muitas vezes você precisa de espessuras maiores e coisas que a gente não consegue com esse material. Para isso, você tem que usar uma argamassa AC1, AC2 e AC3, que são tipos de argamassa colante que são para isso, inclusive, que elas não podem também serem usadas para assentamento de alvenaria, e tem que usar esse material para assentar porcelanatos, né? A massa da Ubeton é apenas para assentamento de alvenaria de vedação. Hoje ainda não pode utilizar em alvenaria estrutural. Temos estudos para mudar isso para até 2 pavimentos, que devem sair em breve, mas hoje ainda não recomendamos para alvenaria estrutural. E também o produto não pode ser utilizado em aplicações tão diversas. Mesmo que ele tenha resistência, não recomendamos utilizar ele puramente para tampar trincas, tampar fissuras, sem que tenha o consentimento da gente. Então é importante que o tamanho que você vai cobrir seja algo que o material vá secar, vai dar uma resistência e não seja algo grave na tua estrutura. Você não vai poder usar o material, por exemplo, para um reparo estrutural de uma viga, de uma laje.
isso você tem que usar outros materiais, outras argamassas. Então, como tudo na construção civil, cada produto tem o seu quadradinho e o seu encaixe. E esse material ele vai trabalhar junto com outros produtos, né? A gente não vai tirar a argamassa convencional 100% da obra, não vamos tirar outros tipos de argamassas colantes, mas elas vão estar trabalhando junto para o projeto ficar melhor. Bom, pessoal, é isso. Chegamos no final de mais um vídeo. Tentei passar sobre todas as dúvidas mais principais e relevantes sobre o produto, mas se teve algo que eu não falei, deixa aqui nos comentários que será um prazer a gente responder. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos e nos vemos em mais um vídeo aqui da Ubeton. Um abraço!